Queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui transmitir a palavra de Deus. Peço para você já deixar o seu like, aquele joinha, né? Você que vai se inscrever, você que também já é inscrito, tá? Tanto um quanto o outro, peço não só o like, que é o joinha, mas também que você possa compartilhar essas mensagens, tá bom? A divina revelação é o nosso texto, a nossa mensagem, melhor dizendo, né? Eu vou falar sobre um dom de Deus que muitas das vezes é muito criticado por alguns pregadores, por pessoas que não entendem o trabalhar de Deus, pessoas que às vezes não compreendem que Deus ele tem várias maneiras de poder trabalhar, de poder falar, né? E a revelação, ela é um dom espiritual, né? É lógico que a maior revelação que nós temos é a Bíblia, isso é inevitável, né? É claro que Deus, a maior revelação, a maneira principal de Deus falar conosco é através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Mas também, meu amigo e minha amiga, Deus ele pode falar através de sonhos, Deus ele pode falar através de visões. Eu, particularmente, eu nunca tive visões, né, espirituais, né, que tem pessoas que às vezes ela tem visão do mundo espiritual, ela tem visão de uma luz, da presença de Deus. Na vida de cada pessoa, Deus trabalha de um jeito. Eu sou uma pessoa que creio muito no poder de Deus. Eu não me limito a uma coisa só. Às vezes, muitos pregadores, por não conhecer, não compreender o trabalhar de Deus, criticam, né? Falam que a revelação é do diabo, que não é Deus que está revelando, isso é demônio. Mas vem cá, quer dizer que o diabo é mais poderoso do que Deus, então? Que o diabo ele revela e Deus não? Claro que não, pelo amor de Deus. Jamais, jamais o diabo vai ser poderoso. O diabo tem força. O poder pertence a Deus. Então Deus ele revela sim. Ele fala através de revelações sim. É claro que hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita picaretagem, né? A gente vê muita malandragem, pessoas que abusam da fé, exploram a fé dos outros, mentem descaradamente que Deus está falando quando Deus não está, lógico. Mas essas pessoas vão prestar conta do que estão fazendo, meu amigo e minha amiga. Os malandros, essas pessoas que usam da fé, usam da Bíblia, usam do poder usam do nome santo e sagrado de Deus para poder se promover, elas vão pagar caro pelo que estão fazendo. O dia do juízo vai vir. E se essa pessoa não pagar nessa vida, naquele dia ela vai pagar, se não se arrepender. Mas isso não pode, essas coisas não podem tirar, né, a credibilidade dos dons de Deus. Inclusive o dom da revelação, que a Bíblia em 1 Coríntios, que a Bíblia chama de palavra do conhecimento, 1 Coríntios 12:8, que a Bíblia diz que pelo mesmo Espírito há dado a palavra do conhecimento. O que é isso? É revelação. É aquela pessoa que Deus usa ela para, muitas das vezes, passar uma revelação em particular para um irmão, para uma irmã. Eu creio, de verdade. Tudo que a Bíblia manda, tudo que a Bíblia tem, eu creio.
E a pessoa que não crer nesse dom, então ela vai ter que rasgar a Bíblia, né? E é pecado, né? Ela vai ter que descartar isso, então, porque está na Bíblia. No Antigo Testamento, Deus falava com os mensageiros através de sonhos. Aí há muita gente que vai falar para mim assim, mas antigamente não tinha Bíblia, concordo. Mas a Bíblia diz em Malaquias, que Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. É lógico que a Bíblia é a maior revelação de Deus, com certeza. Um culto que não tem pregação da palavra não é um culto, né? É óbvio que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação principal de Deus. Mas Deus até hoje, ele pode também falar em particular em sonho, ele pode falar em particular em revelação, claro que pode. Eu vivi essa experiência, eu não, né? Desde pequeno eu vou para a igreja com a minha mãe, claro que eu me batizei, me converti depois de adulto, adolescente, né? Nos meus 14 para 15 anos. Mas desde pequeno que a minha mãe, ela levava a gente para a igreja, né? E eu lembro como se fosse hoje, eu era pequeno, eu era criança, como se fosse hoje. A minha mãe ia muito, né, na igreja, né? E eu lembro como se fosse hoje. O meu tio, ele tinha falecido recentemente. Meu tio, ele morreu atropelado, né? E a minha mãe, ela tinha muito essa crença, né? Que as pessoas que morriam apareciam, né? Infelizmente, a gente tinha muito essa crença antes de conhecer a Cristo. Com todo respeito, você que é espírita, que me assiste agora, esse negócio de falar com o morto, que a pessoa que morre, ela aparece, ela vem se comunicar com os vivos. Você que me assiste, meu amigo e minha amiga espírita, isso aí é mentira, tá? É antibíblico isso. A Bíblia diz que aquele que morre, ele não volta, tá? Existe um abismo entre nós e eles. Então eu tinha essa crença, eu era criança, né? Inclusive o dia que meu tio faleceu, eu acabei indo no velório dele, eu custei a dormir essa noite. Eu passei a noite em claro nesse dia. E a minha mãe, ela tinha essa crença, né? Que as pessoas morriam e vinham se comunicar. E durante o tempo, a minha mãe, ela foi atormentada por isso. Um demônio vinha para ela, disfarçado do meu falecido tio, e falava para ela, né, que não era para ela ficar se preocupando, que ele estava num lugar bom. E minha mãe acreditou nisso durante um tempo, né? Até que um dia minha mãe participou de um culto, me lembro como se fosse hoje, um culto numa igreja pequena, né, numa igreja pequenininha, e Deus usou de uma irmã. Na época era a igreja Deus de Amor, né? E Deus usou de uma irmã. Eu lembro como se fosse hoje. A irmã falou assim, ó, o Espírito de Deus está me revelando que aqui entre nós tem uma irmã que existe um parente seu que morreu, que que direto essa pessoa aparece para você dizendo que né, essa pessoa aparece para você, no caso era o meu tio, né? Aí essa irmã falou assim, mas Deus está mostrando para você, essa irmã falando,
para minha mãe que esse parente não é o seu parente que faleceu, é um demônio que está se disfarçando nele para poder te perturbar. E a irmã chamou minha mãe na frente para orar. Desde esse dia em diante, minha mãe nunca mais teve essa aparição. Ou seja, o demônio foi embora. Agora eu pergunto para você, você acha que foi o diabo que mostrou isso? Sendo que a Bíblia diz, Jesus disse isso em Mateus 12, que o Satanás não expulsa a Satanás. Se o espírito maligno, se o demônio expulsasse demônio, o reino das trevas seria dividido. Jesus disse isso, que Satanás não expulsa Satanás. Então eu creio piamente, sem sombra de dúvida, que Deus usou dessa irmã para passar essa revelação para minha mãe. Até então a minha mãe achava que meu tio que estava aparecendo para ela, que estava vindo se comunicar com ela, né? Até que Deus falou, usou dessa irmã para falar com a minha mãe. Então, meu amigo e minha amiga, eu creio, tudo que está na Bíblia eu creio. Se você for estudar os evangelhos, você vai ver, pelo Espírito Santo, Jesus sabia o que estava no coração das pessoas. Jesus sabia o que as pessoas pensavam. Jesus sabia que entre os discípulos existia discussão, existia brigas, existia competição, mesmo antes dos discípulos abrirem a boca, né? Aí você que me assiste, você me fala, mas Jesus é Jesus. É. Só que Jesus ele veio como homem, meu querido amigo, minha querida amiga. Jesus ele não veio como um ser sobrenatural. Jesus veio como homem. Em Mateus fala isso. Em Mateus 3 fala que depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Ou seja, Jesus ele foi usado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus conhecia os corações das pessoas, não era que ele era um ser sobrenatural. A Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou como um de nós. Então, obviamente, era o Espírito Santo que falava com ele, né? E lá em Atos, eu tenho 2 casos de uma revelação de Deus, Vou mostrar para você pela palavra. Atos capítulo 3, Atos capítulo 5, verso 3, fala sobre Ananias e Safira. E os dois haviam combinado de vender o terreno e ficar com a metade. Mentiram, né? Combinaram de mentir. E quando Ananias foi levar essa oferta aos pés dos apóstolos, no caso aos pés de Pedro, olha o que Pedro falou para ele. Isso aí foi revelação de Deus. É Bíblia, né? Atos capítulo 5, verso 3 diz assim: E respondeu então Pedro: Ananias, por que deixastes que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir para o Espírito Santo, guardando para você a metade da herdade ou do dinheiro, como na tradução atualizada? Então isso aí foi o que, meu amigo e minha amiga? Alguém que falou para o Ananias? Eu já vi um pregador falando que foi alguém que falou para o Pedro sobre isso. Não. A Bíblia não fala nada disso. Que alguém falou para o Pedro que o Ananias tinha combinado. Até então, era só o Ananias e Safira que tinha feito isso entre si. Eles não haviam falado para ninguém desse combinado. A Bíblia não fala que eles falaram para mais alguém. Eles combinaram entre eles de vender o terreno e segurar a metade. A Bíblia diz na tradução mais antiga, reter. Reter é segurar.
Então, quando eles foram depositar os pés dos apóstolos, no caso Pedro, o Espírito Santo havia revelado ao Pedro que o Ananias havia feito isso. Isso é revelação, né? Talvez para aqueles que falam, mas Jesus é Jesus, aqui eu não estou falando de Jesus, estou falando do Pedro. Mas Jesus, ele foi usado pelo Espírito Santo, porque ele veio como nós, homens. Tá bom? Para a gente encerrar, mais um texto, ó. Em Atos ainda, Atos capítulo 9, verso 11 e 12, fala sobre a conversão de Saulo de Tarso. Que a Bíblia diz que Jesus revelou para um homem chamado Ananias, que não é o mesmo Ananias aqui, do Ananias e Safira, porque aqui eles morreram. Eles mentiram para o Espírito Santo, os dois, Ananias e Safira, e morreram. No caso aqui, esse Ananias aqui é outro, né? É que na época era o Ananias, Maria, Simão, Judas, era nome conhecido, né? É igual hoje. Hoje em dia você vê muito Zé, muito Ricardo, muito Eduardo, muita Maria, enfim. Você vê muito nome aí repetitivo, conhecido, né? Então nessa época não era diferente, tá? Então aqui em Atos, capítulo 9, o verso 11, diz assim, ó. Olha lá. Diz assim, ó. E disse o Senhor, Ananias, levante-se e vá para uma casa de um homem chamado Judas, levante-se, Ananias, e vai para a casa de um homem chamado Judas, na rua à direita, chamada direita, e pergunta por um homem chamado Saulo de Tarso. Isso aí foi quem que falou com Ananias? Foi um homem? Não, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou com o Ananias. Aí o versículo 12. Pois ele está orando, olha aí. E numa visão, Atos 9:12. E numa visão viu entrar ali um homem e colocar as mãos sobre os seus olhos para que ele volte a enxergar. No caso era o Ananias, né? Então, o que a gente pode falar? A revelação é bíblica ou não é? Será que Deus hoje também não pode usar de mensageiros para isso? Para revelar, para falar, para mostrar visões? Claro que pode. Claro que pode. Embora eu pertença ao ministério que não é dessa maneira que Deus trabalha, no ministério ao qual eu pertenço, Deus não trabalha dessa forma, né? Deus trabalha de outra forma, né? Mas eu creio muito nesse dom da revelação, da visão. Então eu não posso criticar aquilo que está na Bíblia. E outra coisa, a pessoa que critica, fala que é demônio, ela está correndo perigo, hein? Cuidado. Cuidado com que cuidado com o que você fala. Você que é pregador, que gosta de falar que revelação é do diabo, que é o diabo que revela. Cuidado, viu? Cuidado, para você não atribuir a um demônio aquilo que é a ação do Espírito Santo. Lembra-se de uma coisa, que com Jesus faziam desse jeito. Falaram que ele tinha o Espírito de Deus-Ebu. Cuidado, hein? Não critica aquilo que você não conhece, não, hein? Se Deus não te usa dessa maneira, não critique quem usa. Eu sei que existe muita malandragem, eu sei que existe muita profetada, eu sei que existe muitas pessoas que usam da má fé, eu sei que existe aqueles que fica com aquela conversa, estou sentindo no coração esse negócio que não tem nada a ver com a Bíblia, que tem um tal da pessoa falar assim, eu estou sentindo no coração de fazer isso, não tem nada de sentir.
Ou senão, aquela pessoa fala assim, algo está me dizendo. Não. Quando é a revelação de Deus, a gente tem certeza de quem está falando conosco. Não é esse negócio eu estou sentindo no coração. Não é esse negócio de que algo está me revelando, algo está me falando. Não tem algo. Quando é Deus, a gente sabe que é Deus. A revelação de Deus é direta. Deus, ele revela e também dá a solução para o problema, como aconteceu com a minha querida mãe, que ela estava vendo a imagem do meu tio falecido, e o Espírito Santo usou de uma irmãzinha, revelou para ela quem ela, que era o demônio que estava se materializando com a imagem do meu tio que faleceu. E desde esse dia em diante, minha mãe nunca mais teve isso. O demônio saiu. Então, eu creio muito nesse dom, tá? Creio muito, muito mesmo. Não só nesse dom, mas de todos os dons espirituais, porque existe também igrejas que não crê mais no milagre, que não crê em maravilhas. Está totalmente fora da Bíblia, porque Deus é o mesmo. Deus, ele pode revelar, mostrar visão. Deus, ele cura. Deus, ele faz milagres. Deus, ele ressuscita mortos até hoje, se assim for da vontade dele. Deus é o mesmo. E a gente não pode ficar limitando a nossa visão, querendo colocar limites ao Espírito Santo. O poder de Deus, ele é ilimitado. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, meu querido amigo, minha querida amiga, se Deus nos permitir.